O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, se reuniu com líderes para debater sobre o projeto de lei da anistia para os atos de 8 de janeiro. O repórter Bruno Pinheiro agora chega com as informações. Alguma definição já, meu caro Bruno Pinheiro? Boa noite para você. Bem-vindo. Nenhuma definição e ainda incerteza sobre a anistia será analisada na Câmara dos Deputados. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação, viu, Tiago? Assunto que repercutiu e ecoou o dia inteiro aqui nos corredores do Congresso Nacional. Logo cedo, Hugo Motta chamou os líderes de forma individual na residência oficial, conversou com os parlamentares, mas ainda não chegou em uma decisão. Enquanto isso, em várias comissões aqui na Câmara dos Deputados, uma obstrução de 100%, que é quando não se consegue um número suficiente de parlamentares para iniciar uma reunião, uma sessão. A exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, que a sessão foi suspensa porque não tinha o número suficiente de parlamentares. Isso é um movimento usando o regimento, inclusive interno, da Câmara dos Deputados, feito pela oposição, pouco mais de 90 parlamentares. Em entrevista à Jovem Pan, hoje um pouco mais cedo, a deputada Caroline de Toni, que é a líder da minoria aqui na Câmara dos Deputados, reforçou que existe um compromisso com o Hugo Motta, que foi feito lá durante a articulação para ser o sucessor de Arthur Lira, que se conseguisse a maioria dos votos, a anistia seria analisada. E esse acordo não está sendo honrado. Diante disso, a obstrução é o melhor caminho a ser seguido. Vamos ver. Nós estamos desde o ano passado trabalhando para termos maioria para aprovar a anistia. E já na CCJ, quando o projeto estava sob a nossa presidência lá na CCJ, nós já tínhamos maioria absoluta do plenário da CCJ na comissão, mas aí tivemos aquela decisão de criar uma comissão especial tirando da CCJ, né, jogando a situação para este ano. Neste ano, nosso líder Sóstenes, Zucco e eu estamos trabalhando ativamente para termos cada vez mais apoiamento. Já temos aí 10 partidos apoiando e no nosso placar já temos cerca de 200 deputados apoiando, ou seja, se nós tivermos uma votação hoje no plenário, em maioria simples, com certeza já aprovaríamos o projeto. A grande questão é que a gente está tendo um pouco de resistência para colocar o projeto na pauta, porque desde o início do ano, o presidente da Câmara, ele não quis votar requerimentos de urgência. Ele está com uma filosofia, aliás, muito positiva de um lado, né, que é retomar o trabalho das comissões, não ficar administrando a Câmara só com requerimento de urgência. O que eu ouvi aqui hoje é que somente enviar o requerimento para uma comissão especial não resolve. Enviar para a CCJ também não resolve. O que a oposição espera é analisar aqui, no plenário da Câmara dos Deputados. De forma reservada e um pouco tímida ainda, Tiago, alguns aliados do governo chegam a confessar que acreditam que a anistia vai conseguir sim ser analisada aqui na Câmara dos Deputados, mas que no Senado Federal eles não conseguem emplacar uma vitória, já que lá eles não têm a maioria como tem aqui na Câmara dos Deputados, os parlamentares tendo esse apoio da oposição. O líder, o deputado Sóstenes, esteve com o Hugo Motta hoje na parte da manhã. Quando chegou aqui na Câmara dos Deputados, ele reforçou que a obstrução vai sim continuar enquanto não houver um desfecho dessa história. Ele não fez reunião com os líderes que apoiam a anistia. Ele fez reunião individual. Eu fui o primeiro a ser chamado, depois veio os partidos na ordem de grandeza. PT, União Brasil, Progressistas, ele estava com os outros e falou que consultaria os demais líderes sobre a questão da anistia para tomar uma decisão. É prerrogativa dele ter o prazo que ele necessita para tomar essa decisão e prerrogativa minha como líder tomar a decisão que entendo regimental para este momento. Hugo Motta ainda não se manifestou sobre essa discussão, se vai aceitar, analisar o requerimento de urgência ou não. Ele ainda vai conversar com outros representantes, com outros líderes. Na quinta-feira tem uma outra reunião também com as lideranças e com quem eu conversei aqui, aliados da oposição. Nos próximos dias, após a reunião de líderes, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai tentar conversar com Hugo Motta para tentar entender como emplacar essa discussão aqui na Câmara dos Deputados. Ainda reforço que enquanto Jair Bolsonaro estiver nessa discussão insinuando que ele será anistiado,
isso dificilmente vai andar aqui no Congresso Nacional. E se não andar, de acordo com a oposição, a obstrução vai continuar. Tiago. Então, por enquanto, nada decidido, a gente continua de olho. Bruno Pinheiro, até daqui a pouco, mais um giro com os nossos comentaristas. Começo agora por você, Cristiano Vilela. A gente tenta fazer uma adivinhação, mas é muito difícil saber qual que vai ser o desfecho dessa matéria, pelo menos na Câmara, né? Porque o próprio presidente da Casa, Hugo Motta, já sinalizou que não teria muita disposição de colocar isso para frente. Agora, criar uma comissão aqui, uma comissão lá, é talvez uma saída para tentar amenizar um pouco as pressões da oposição. Agora, é difícil avaliar ou tentar desvendar o que vai acontecer, não é, Vilela? Exatamente, Thiago. Vai depender daquilo que foi prometido, daquele compromisso que foi firmado, especialmente no contexto de eleições, da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Nós temos na candidatura de Hugo Motta uma candidatura que agregou naquele momento tanto os setores da oposição como os setores da situação. E nesse sentido pode ter havido algumas propostas que de alguma forma acabem encavalando, acabem sendo conflitantes em relação a um lado e outro lado. E é natural que nesse contexto ele sofra pressões de ambos os lados, no sentido de cumprir um determinado compromisso daqui ou cumprir um determinado compromisso de acolá. Nesse sentido, o presidente ele vai ter que equilibrar os pratos e fazer realmente um trabalho no sentido de que ele não perca a liderança, porque no Congresso Nacional fundamental é a palavra, especialmente para um presidente da Câmara dos Deputados que conseguiu uma frente tão ampla e que vai precisar agregar esses dois segmentos antagônicos para continuar conduzindo o seu mandato de presidente por mais quase 2 anos. Ô Deise, o Bruno falou bem, né, que talvez as dificuldades no Senado sejam ainda mais amplas, e é saber também qual que pode ser o impacto desta movimentação dos oposicionistas de tentar simplesmente fazer um bloqueio de análise de qualquer tema enquanto a anistia não avançar, não se tiver uma decisão definitiva. Tiago, esse era um ponto que eu queria tocar, inclusive. É óbvio que quem é a favor de colocar em discussão o PL da anistia defende a anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, mas essa resistência também em pautar o PL, ela merece uma crítica, e uma crítica severa, porque quando o Congresso ele evita deliberar sobre um tema dessa magnitude, ele não está sendo prudente, ele está sendo omisso. Então, em vez de fortalecer o debate público, ele escolhe enterrar um tema espinhoso, mas que é central para a democracia. Então, quando ele faz isso, ele terceiriza para o judiciário o ônus de decidir sozinho o que é crime político e o que é vandalismo ideológico. Vamos lá. Então, a gente sabe que essa pauta ela é muito mais um debate político do que um debate jurídico, mas o Congresso Nacional ele tem se omitido em vários momentos em discutir pautas que são interessantes, prioritárias e decisivas para a sociedade. Então, eu vejo que ao mesmo tempo que esse PL da anistia ele tem os seus prós e os seus contras, ele deveria ter, ou pelo menos deveria ser debatido pelo Congresso Nacional.